Amém. Bem, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Está quase lá no finalzinho do Novo Testamento, tá? Antes de Tiago, antes aí das cartas de Pedro, de João, de Apocalipse, está Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler a linguagem mais atual, linguagem nos dias de hoje, para que já somente de ler você já possa entender algumas coisas aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Versículo 3. Pensem no sofrimento dele, e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento de Deus, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Vou ler novamente: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando o Senhor o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama, e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontecem com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos vossos pais humanos, eles nos corrigiram. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. O 10. Os nossos pais nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos pedir agora que o Senhor nos ajude a entender esse prato que Ele quer que nós nos alimentemos agora. Vamos pedir que nossas preocupações e ansiedades agora não ocupem o nosso coração nem a nossa mente. Que o nosso coração e a nossa mente tenham espaço para caber, para acomodar o que o Senhor tem para nos entregar hoje. E nós levemos conosco isso. Nós levemos conosco, amém? Nós possamos absorver, possamos realmente deixar isso entrar e ficar no nosso coração e na nossa mente. Pai amado, obrigado por estar aqui, obrigado por cada vida que Tu trouxeste nesse dia. Nós queremos, Pai, entregar a Ti nossas ansiedades, nossas preocupações, aquilo que muitas vezes, Senhor, invade a nossa mente sem pedir licença, vai entrando como, Senhor, uma emergência, algo prioritário. Mas, Senhor, nós declaramos que Tu és a nossa prioridade agora. Tu estás em primeiro lugar agora, Senhor, nas nossas vidas. E, Senhor, que nada interrompa o que Tu queres fazer hoje nesse lugar,
na vida de cada um dos que aqui estão. Em nome de Jesus, que eu não diga nada de mim mesmo, Senhor, mas possa ser, Senhor, a tua boca aqui para o teu povo. Em nome de Jesus. Se existe cansaço, sono, enfado, desânimo, algum tipo de aborrecimento ou incômodo, que isso tudo agora, Senhor, caia por terra. E que venha, Senhor, a tua paz sobre cada coração, a tua paz sobre cada mente. Em nome de Jesus, Senhor, e que eu possa falar o que tu quiseres aqui, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar um pouquinho. O Senhor quer ter um bate-papo hoje conosco aqui de pai para filho. Amém? Amém. Um bate-papo de pai para filho, e não é aqueles bate-papos chatos, cheio de ameaças, cheios de bronca, cheios de vingança. Nosso Deus não é assim, Ele não é um pai assim. Eu não sei como é o seu pai, mas o nosso Pai Celestial é perfeito. Amém? E Ele quer que você o conheça como esse Pai perfeito. Mas antes dele ter esse bate-papo, Ele quer que nós nos alinhemos com algumas coisas aqui. Por isso a gente leu toda essa primeira parte aqui do capítulo 12 de Hebreus. Olha só o que diz aqui no versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Amém? Conservar os seus olhos fixos em Jesus. Não fique olhando para os lados. Não fique olhando para os homens que muitas vezes se dizem seguidores de Jesus, ou representantes de Jesus, ou coisas que possam dar a entender que você está olhando para Jesus. Olhe realmente para Jesus. Amém? Nosso negócio é com Ele. Olhe para Ele. Olhe diretamente para Ele. Olhe fixamente para Ele. Não olhe para os acontecimentos também da sua vida, que parecem maiores ou mais importantes do que o domínio de Deus, do que o reino de Deus. Nós não queremos desvalorizar nada do que ninguém aqui está passando. Cada um sabe da sua luta, onde a barra pesa, não é? Onde a situação fica difícil. Não estou desvalorizando nada, mas não existe nada, nem na minha vida, por mais complicado que seja, ou na sua vida, que tem que ser mais importante do que Deus nas nossas vidas. Ele tem que estar por cima. Lá em Mateus 6, diz que quando nós fazemos isso, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, não adianta a gente ficar ansioso com nada da nossa vida. Então, para começar, vamos acalmar. Vamos pedir para que o Senhor acalme. Olha só, eu falei Mateus 6, vamos ler lá. Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não é que... Acredito que quase todos aqui já tiveram essa ansiedade. E aí, agora? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como vou viver? Né? Acho que todos aqui, em algum momento passaram, fizeram essa pergunta. Mas está falando aqui, não façam isso. Por quê? Todas essas coisas os gentios procuram. Aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não têm uma relação com Deus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? Ele sabe tudo o que você precisa. Até o que você não sabe que precisa. Ele sabe que você precisa. Tem coisa que a gente não sabe que precisa, mas o Senhor sabe que nós precisamos. E Ele vai providenciar para as nossas vidas. Mas buscai, versículo 33, primeiro o reino de Deus. Reino. Sempre falamos, o que é reino? Domínio. Domínio, reino, domínio. Buscar o domínio de Deus. Senhor, domina a minha vida, rege a minha vida, orienta a minha vida, guia a minha vida. Buscai isso. Buscai que Deus domine a sua vida. Mas buscai primeiro o domínio de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, o que é bom, o que é correto, o que vem dele, que é sempre justo, e a sua justiça.
e todas essas coisas que você precisa serão acrescentadas. Vai vir atrás. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Não queira resolver tudo nessa segunda-feira, ou tudo hoje. Tá? Cada dia Deus vai te dar força e sabedoria para você resolver uma partezinha aí. Um pouquinho. Amém? Senão vai começar a sair fumacinha assim, você vai começar a dar chilique, vai começar a morder as pessoas, começar a falar o que não deve, abrir a boca, né? E ser uma pessoa super desagradável com quem te ama, com quem quer ficar do seu lado, com quem, né, você deveria estar dando força e você está aí totalmente loucão porque não está conseguindo, né? Não está conseguindo segurar a onda. Então, antes do papo aqui de pai para filho, ele está pedindo para a gente confiar nele, para a gente se jogar nas mãos dele, para a gente tirar essa ansiedade que é como uma coisa comum nos dias de hoje. Não é? Você entra num lugar público, num trem, num metrô, ou passa pela rua, você vê, né? Se pudesse ver o que passa pela mente, mas você vê pelas expressões, as pessoas muito ansiosas, muito, né, problemáticas, muito cheias de situações terríveis, e muitas vezes nós entramos nessa também. Mas nós temos um Deus para confiar. Ele está pedindo para você, ó, entrega para mim. Versículo 2, continuando 2, vamos voltar lá no Hebreus 12, 2. Novamente, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Foi isso que o Senhor quis dar o recado primeiro aqui. Pois por meio dele é que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa, né? Através dele que a nossa fé começa, e ele vai aperfeiçoando. Nós vamos crescendo, amém? Ele vai te dando isso. Isso não é coisa nossa, é dom de Deus. Então você precisa, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda nisso que eu não creio. Pede isso para o Senhor. Eu não consigo, eu quero crer, eu quero ir em frente. Eu tenho visto testemunhos, tenho visto a tua operação, tenho visto, Senhor, coisas que tu tens feito na vida de outras pessoas, mas na minha vida está difícil. Me ajuda a acreditar, me ajuda a crer. É isso que ele está dizendo, que ele vai te ajudar. É através dele que começa essa fé, e através dela que vai se aperfeiçoando. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Finalzinho aqui do versículo 2. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ele não deixou que a cruz fizesse que ele desistisse. Não deixe que a cruz dos sofrimentos aí do seu dia a dia te faça desistir. Não deixe que nada, sofrimentos, lutas, dificuldades, adversidades, situações de injustiça que podem ocorrer com você. A palavra do Senhor é para que você não desista por nenhuma dessas situações. E aí que ele fala no versículo 3: pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores, assim vocês também não desanimem nem desistam. Amém? Vamos, olha, o Senhor passou, mas ele era, né? Tão comum falar, ele era o Filho de Deus, ele era isso, ele era aquilo. Ele estava numa carne como a minha e a sua. E ele, claro, que o sofrimento que ele passou e as coisas que ele passou são, né, vão além do que nós podemos ver. E ele está falando aqui para nós hoje aqui. Pensem nisso e não desanimem e não parem, né? Não voltem atrás, não desistam, não joguem a toalha, vamos para cima. E no quadro ele fala assim: na luta contra o pecado, quando você pensa aqui, e aí, mas que pecado, o que é isso? Vamos substituir esse aqui, pecado. Pecado, sabe o que é? Perder o foco. Perder o foco. Errar o objetivo. Errar o alvo. Sabe o que é? É aquilo que te faz errar. Aquilo que você está indo tal e de repente erra o alvo.
não chega a lugar nenhum, fica aí num marasmo parado. É aquilo que muitas vezes você faz contra você mesmo. É um pecado contra você mesmo, coisas que é contra você, ou contra Deus, ou contra seu irmão. Mas são coisas que te fazem perder o alvo. E aí você não chega a lugar nenhum. O Senhor quer que nós cheguemos. Vamos parar de perder o alvo. Vamos parar de ficar caindo nessas situações aí, que é só para atrasar a nossa vida. Ele fala aqui, na luta contra esse perder o alvo, não resististes até o sangue. Não lutaste com a morte. Sabe, não foi aquela luta com o inimigo, aquele maior inimigo. Vamos lutar mais. Vamos lutar mais. Amém? Vamos lutar mais, vamos ter mais força. O Senhor está te falando aqui, essas coisas, não é para você, quando Ele está te falando, não é para você ficar questionando, aceita, deixa isso entrar no seu coração. E exercita isso, você vai ver que vai dar certo. Sabe, às vezes você está tão contrariado com tudo e nada você aceita. Abre o seu coração. A gente orou aqui para que você tenha espaço. Ou você já sabe de tudo? Já está fechado, não tem espaço para mais nada. Então, realmente não vai entrar nada. Já sei tudo, já está tudo fechado, resolvido. É assim que eu penso e acabou. E você não vai melhorar nunca. Quem já está fechado não tem como melhorar. Eu quero ter espaço para melhorar. Eu quero ter espaço para aprender. Amém? E todos os dias o Senhor está nos ensinando. Todos os dias Ele está nos acrescentando. Então, não vamos desistir. Vamos confiar nele. Amém? Esse é o papo inicial para ele falar agora de pai para filho. Vamos lá para o versículo 6. Vamos ler o 5. Será que vocês já esqueceram das palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Tem uma tradução que fala, não desmaie quando ele te repreende. Não sei se você já viu uma criança que quando o pai ameaça de corrigir, ela desmaia. Desmaia dá assim, começa a virar o olho, dá um estremelique lá, entendeu? Ou dá um acesso assim de nervoso, entendeu? Para quê? Para que não seja corrigido. Já viu isso? Já vi, eu trabalhei com criança, eu era o tio Batata, transportava criança. E de repente dá um estremelique, ou desmaia, ou acontece um negócio que não... A criança, entendeu? Ela faz aquilo para não ser corrigida, para não ouvir, ou para não... Dá um lance lá para não ser corrigida. O Senhor está falando para você, aceita a correção do Senhor, aceita a palavra dEle. A correção do Senhor, ela não te destrói, ela te anima. A exortação do Senhor te anima. Sabe, vem aquela aquele negócio assim que te dá uma chacoalhada assim, dói um pouquinho, mas você se sente vivo, se sente filho. Cuidado. Então, não desmaie, não fuja, tá? Pois o Senhor corrige, versículo 6, quem Ele ama, e castiga quem Ele aceita como filho. Deus não quer que você seja um ser fraco, mimado, frágil, manteiga derretida, totalmente vulnerável a tudo e a todos. Quando que uma criança e um adolescente, uma pessoa se torna tudo isso? Frágil, manteiga derretida, qualquer coisa está morrendo, mimado, fraco. Quando o pai ou a mãe não educa como tem que educar, o poupa de tudo. Poupa de tudo. Aí essa criança vai crescendo mimada. O nosso Pai Celestial não vai criar nenhum mimado aqui. Nenhum mimimi. Sabia? Ele cria, ele não foi falado que ele é perfeito? Ele vai nos criar, ele vai nos fazer crescer de maneira correta.
Imagina uma criança que sabe que é poupada de tudo. Tem, né? Claro, tem pais que eles dão uma super proteção. Quando a primeira vez que a criança se vê sem o pai, parece que ela está em outro planeta, né? Ela é uma super proteção, né? A criança não está, tá o frio, super agasalho, mas no primeiro friozinho que passa, não tá, o corpo não está preparado, vai sofrer, né? A criança poupada de pôr o pé na terra, poupada de viver, poupada de respirar, poupada de tudo, dá tudo, poupada de ser contrariada, não aprende a ouvir não. Ela vai chorar, vai morrer, eu não consigo, o coração dói de ver ela chorar. Então a criança vai crescendo mimada. Está dando para entender isso aí, não? Você já viu alguma criança mimada? Talvez você foi uma, não sei. Não rola, irmão. Não rola. Deus não quer servo dele mimado. Ele quer, pessoas fortes. Guerreiros fortes, guerreiras fortes. Que passam, que vivem o que tem que viver. Que enfrentam o que tem que enfrentar. Que passem pelo fogo, pela água, pela tempestade, pelas situações que todos nós precisamos passar. E que muitas vezes nem tudo é vitória. Nem tudo é vitória. Eu lembro, eu era criança pequena, uma vez tinha um menino lá que ele perdeu lá um joguinho de botão, ele começou a chorar. Mas ficou chorando, ele que nunca tinha perdido. Parecia que tinha acabado o mundo. Porque ele não estava preparado para enfrentar a derrota. Meu irmão, pode até ser que uma batalha aí você vai ter uma derrota. Mas a guerra você não vai perder. Pode ser uma batalha, mas a guerra você vai ter a vitória. Amém? Então muitas vezes o Senhor está aí permitindo, sim, situações para você crescer. Quantas, você que é pai, você que é mãe, ou você que viu muitas vezes seu pai, parecia que ele estava, acabando, fazendo coisas totalmente que não eram legais para você, mas ele estava te educando, estava te fazendo situações para que você se tornasse um homem, uma mulher, alguém forte, valente. E o Senhor hoje está falando para você: eu quero guerreiros e guerreiras valentes, fortes, preparados, que passem o que tem que passar. Carreguem a cruz do jeito que ela está aí, do jeito que ela está vindo para você. E quando o Senhor fala aqui que Ele corrige, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. O que esse corrige? Ele te faz ver a verdade. Amém? Te faz ver a verdade. Olha, não é do jeito que você pensou que era. Não é desse jeito. Ele faz situações, ele te mostra o caminho. Essa correção é te mostrar o caminho. É sentar com você e mostrar o caminho. E ele castiga, muitas vezes, não é, esse castigo aqui não é assim, é um Deus que castiga, um Deus que, nesse sentido ruim da palavra. Pelo contrário, é através dos sofrimentos que nós passamos, nós aprendemos certas coisas. No capítulo 7 de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 de 2 Coríntios, fala assim, pois a tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha, a tristeza de Deus, mas o que é isso? Deus tem tristeza? Está escrito aqui, é o que vem, uma tristeza que Deus permite, é algo que Ele tenta, que passa, que você muitas vezes sofre, está triste, mas isso te produz arrependimento. Arrependimento. Então até onde, como podemos dizer, até onde podemos, até que ponto devemos esperar que Deus nos poupe de sofrimentos? Até onde podemos esperar que Deus nos poupe de sofrimento? É como um pai realmente verdadeiro, correto, consciente. Vai ter muitas coisas que ele vai ter que
né? Vai ter que permitir, vai ter que conduzir o seu filho para passar por situações para que ele seja preparado. Ele tem que ir para a escola, tem que estar em contato com as pessoas, tem que viver nesse mundo, ele tem que crescer, tem que ser orientado. E Deus não vai poupar o que é necessário para que você seja um servo dele forte, um servo dele preparado. Ele vai permitir. Só que, e muitas vezes que você estiver totalmente loucão, totalmente errando o foco, errando o alvo, sim, vai vir sim talvez uma tristeza, vai vir uma situação para te chacoalhar. E essa situação vai fazer você, esse momento de tristeza, vai fazer você cair na real. Eu não gosto disso. Não para de ser mimado. Amém? Amém? Vamos aceitar a correção do Senhor. Amém. Vamos aceitar essa repreensão, essa tristeza que vem. Muitas vezes chega alguém, né, e vem contar de uma situação que cometeu errada, um suposto erro, pecado, sei lá, e vem contar e vem falar simplesmente para que não chegue por outras bocas, ou simplesmente para que a pessoa não perca a sua posição na igreja, ou coisa assim. E você olha e não tem nem um pingo de arrependimento. A pessoa está falando assim, primeira coisa do arrependimento, tristeza. Amém? Tristeza. Está arrependido? Primeira coisa que vem, tristeza. Porque eu estou arrependido de fazer isso. Ou seja, primeira coisa que acontece é uma tristeza. E aqui o Senhor está falando nesse versículo de Coríntios: pois a tristeza de Deus produz arrependimento. Eu quero essa tristeza na minha vida. Todas as vezes que eu precisar me arrepender, todas as vezes que eu precisar estar na consciência, olha, eu estou indo para o lado errado, que venha essa tristeza do Senhor sobre a nossa vida. Que venha isso para que me leve ao arrependimento. E esse arrependimento para a salvação, pois a tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aquela tristeza que é só para você ficar depressivo, para você ficar se condenando. Quem está em Cristo não tem condenação, tem salvação. Tá? É uma tristeza diferente, é algo que é produzido para que nós realmente possamos cair na real. Tem o simancol, que sempre é falado aqui, para que nós percebamos. Tem gente que percebe tudo em todos. Esse irmão é errado nisso, aquele é errado naquilo, aquele lá olha que mancada que esse cara deu, essa irmã, esse irmão. Vê pecado em tudo, vê erro em todo mundo, mas ele não tem erro, não tem simancol, não consegue ver. Precisa ir de um chacoalhão. Amém? É ruim ver uma pessoa sem simancol, não? Não é? Você está vendo o cara sem noção, não está vendo quem ele é. Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você caia na real. Versículo 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Versículo 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Talvez você entrou aqui tristezinho, porque as coisas não estão acontecendo como você esperava. Você planejou isso, planejou aquilo, traçou isso, traçou aquilo. Mas Deus está falando assim para você, não é assim. Você vai suportar isso e vai entender o que Deus quer para a sua vida. Está aberto a isso? Você vai entender o que Ele quer. Então suporte com paciência. Eu vou passar por isso e vou entender realmente. Fale assim: Senhor, eu quero ir contigo. Se for para ir sozinho, eu não vou. Amém?
E Deus não vai com você em lugar errado. Deus não vai dar nenhum passo errado. Não vai tomar nenhuma atitude errada com você. Ele vai te corrigir para que ele possa ir com você ao lugar que realmente Ele quer, no ponto que Ele realmente quer chegar na sua vida. Versículo 8: se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas bastardos, filhos ilegítimos. Todos os filhos de Deus são corrigidos. Amém? Vamos pôr isso na cabeça? Vamos pôr isso no coração? Situações, como que eu vou ser corrigido? Situações que vão te dar chacoalhão na família, no trabalho, no dia a dia, na sua economia, nas situações que você até está fazendo para Deus. Não, isso eu estou fazendo para Deus, mas às vezes você está perdendo o foco. Quantos ministérios, quantas igrejas, quantas situações que Deus levantou para a glória dele, perderam o foco, perderam o propósito, porque deixaram de ouvir o Pai. Vamos abrir nossos ouvidos para o nosso Pai e saber que não vai ser só alegria não, meu irmão. Vai ser correção, vai ser chacoalhão. No versículo 9: no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Não é uma palavra de morte para você e de derrota, é palavra de vida. Então vamos respeitar o que o Senhor está pedindo para nós hoje. Os nossos pais humanos, versículo 10, nos corrigiam durante um pouco tempo, pois achavam que isso era certo, da maneira que eles achavam que era correta. Como nós falamos, nós não sabemos como teu pai te educou, como a sua mãe te educou, mas o nosso Deus vai nos educar e nos corrigir como tem que ser. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Uma vida salva, como nós vemos lá em Coríntios agora há pouco, uma vida correta e de paz. Quantas vezes, né? Você já foi criança. Você abriu o bocão, fez o berreiro, chorou. E hoje você reconhece que quem te corrigiu, seu pai, sua mãe, ou quem te criou, estava certo. Passa alguma coisa na sua cabeça aí? Amém? Algum momento desse? Que você estava assim, estão me machucando, estão acabando comigo aqui. Aí você chora e você fica nervoso e quebra tudo, né? Sabe aquelas que quer quebrar tudo? Mas hoje você reconhece que o seu pai, ou aquele que te criou, estava realmente fazendo algo para o teu bem. E o Senhor está falando hoje para você. Eu já tratei isso, já tratei assim com você, estou tratando e vou tratar. Porque eu quero o seu bem. Porque você é filho. Ou você quer ser tratado, ou você não quer nem ser tratado. Eu quero ser tratado por Deus. Eu quero ser cuidado por Deus. Eu quero que Ele me leve, que Ele me eduque, que Ele me guie. Então, vamos ser filhos. Versículo 12. Portanto, levantem suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Em outra tradução fala assim: portanto, tornem a levantar as mãos caídas de cansaço e firmem os joelhos já enfraquecidos. Você que entrou aqui cansado, com as suas mãos cansadas, caídas, você já fez, já construiu, já investiu, já trabalhou, já se dedicou a certas situações e está se sentindo hoje cansado. O Pai pede para você levantar a mão cansada. Ele vai te dar um descanso. Ele vai te restaurar. Ele vai te dar esse momento de refrigério desse cansaço. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Você que está com as mãos cansadas, não aguento mais, eu estou indo carregado.
Levantem as mãos caídas de cansaço e firmem bem os joelhos já enfraquecidos. Aqueles joelhos que estão, sabe, já não tá aquela dor, né? De tanto caminhar, de tanto andar, de tanto tentar. Continue. Novamente o comecinho aqui, não desistam. Levantem suas mãos enfraquecidas e os seus joelhos, né, que estão aí trôpegos, que estão aí enfraquecidos. Levantem, andem. Versículo 13: andem por caminhos aplanados, direitos, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. O que é isso? O pé aleijado, o pé doente, o pé ferido, a sua parte que hoje precisa ser curada. Pode ser sentimentos, pode ser os seus sonhos, que estão assim, ó, nem existem mais. Pode ser a sua própria saúde, pode ser a sua fé. O seu pé aleijado pode ser a sua fé. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Vamos facilitar aí o seu caminho? Para de arrumar encrenca. Para de arrumar encrenca. Quantas vezes a gente tem falado aqui das lutas que você arruma para você? Tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o diabo, é você. Você que vai atrás das encrencas. Você que arruma encrenca para você. Vamos andar por caminhos aplanados, caminhos corretos. Sabe, o cidadão já está, né, aquele com o pé doente, com aquela situação. O que ele vai, para ele caminhar melhor, ele vai procurar um caminho que facilite o andar dele. E às vezes você está assim e fica só arrumando coisa difícil para fazer. Caminhos mais difíceis. Sabe, Deus te dá opções e você quer ir do seu jeito. Teimoso. Não, é porque eu nasci assim, eu sou assim, comigo é assim. Aí Deus querendo te abençoar, você é assim, nasceu assim, vai ficar assim. Não posso fazer nada, porque você tem livre arbítrio. Você quer assim, então Deus vai te deixar. O Senhor está falando para você, vamos facilitar aí. Amém? Vamos facilitar, vamos andar pelos caminhos corretos. Cuidado com as companhias, cuidado com as palavras que você sabe que só vão te levar para um lado que não tem que ser. Cuidado com a comparação com as pessoas. Para de ficar olhando para o lado, seu companheiro de trabalho, vizinho, o fulano da internet que você nem conhece, nem sabe quem é, e você fica olhando lá as postagens, você fica se comparando. E aí o seu caminho fica difícil. O Senhor está falando, aplanai os seus caminhos. Vamos facilitar para você mesmo. Sabe o bate-papo do pai. Bate-papo do pai assim, ó. Tá vendo? É melhor assim, meu filho. Deus está falando para você hoje. Amém? Fala para você, ó. Melhor para você. Vira a página. Ah, mas ele passou a perna de mim, ele me traiu, ele está com outra, e eu tenho que ver o que está acontecendo com ele agora. Um ano depois, lá no perfil do cidadão, todo dia sofrendo. E Deus querendo te curar, derramando o óleo, e você assim, ó, com a ferida. Facilita o seu caminho, irmão. Amém? Facilita o seu caminho para que o Senhor possa te curar, para que o pé doente, o pé aleijado não manque, mas seja curado. O que precisa ser curado na sua vida? Facilita para que seja curado. O Senhor está aí. Está aí com unguento, está aí com azeite, está aí com a cura. Você só tem que se deixar ser curado. Está falando para você hoje. 1 Coríntios 10, 13, para terminar. Não vos sobreveio tentação senão humana. Amém? Não é extraterrestre, não. Não é tentação que um anjo enfrentaria, não. Tentação senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes com a tentação, antes com a luta, antes com a dificuldade, também
será dada uma saída. Tá? Vou ler novamente. Não vos sobreveio tentação, não apareceu uma luta na sua vida, senão humana, algo que outras pessoas também passam. Mas fiel é Deus, o qual não deixará. Toma posse dessa palavra, dessa promessa para a sua vida. Deus não deixará que sejais tentados, que passais certas provações, acima do que podeis resistir, do que podeis passar. Antes, com essa provação, dará também um meio de saída, para que podeis resistir. Ele vai te fazer você passar, vai fazer com que você passe a prova, para você crescer, para você ser educado conforme um filho tem que ser educado por um pai. E vai te dar um meio para sair dessa luta. Vai te dar condições. Ele não te joga assim e fala, ó, se vira. Muitos pais falam assim, ó, se vira, ó. Você está de maior, meu filho, se vira. Cai no mundo. O nosso Pai está com a gente. Amém? Nosso Pai Celestial está conosco. Mesmo que erramos, mesmo que somos infiéis, Ele está lá. Sabe? Está lá do nosso lado. Para que o propósito, o objetivo. Sabe? Essa correção tem propósito. Essa luta tem objetivo, tem amor. Em Lamentações 3:33 fala assim, ó, Deus não tem prazer em dar sofrimento ao homem. Amém? Fechou? Não tem prazer. Ele não quer, ele não está lá, sabe, vendo e jogando com você. Não aguentou, desistiu. Esse não é o nosso Deus. Ele está do nosso lado. Vamos ficar de pé um pouquinho? Ele está do nosso lado. Ele está falando, não desista, não pare. Pare de reclamar das lutas. Quantos domingos o Senhor tem falado para você parar de reclamar da luta, parar de reclamar da provação, parar de reclamar do que não está dando conforme você quer. Ele é o teu Deus e Ele sabe o que é melhor para você. Então aceite os nãos, até mesmo de Deus, aceite os nãos, principalmente de Deus. Feche seus olhos um pouquinho. Ele quer curar você, quer curar o que está machucado. Existem mentes que não conseguem mais ter pensamentos sãos. Existem pessoas aqui que não conseguem pensar pensamentos bons, pensamentos sãos, pensamentos de esperança. E você não quer passar por um caminho plano, você só fica trazendo coisas que te levem a pensar mais ainda coisas ruins. Você não quer fazer como diz a palavra do Senhor, vou trazer à minha mente, à minha memória, coisas que me trazem, que me acrescentam, que me dão esperança. Faça isso. Traga à sua mente coisas que te dão esperança, não que te levem à derrota, à desistência. Aceite essa palavra do Senhor para a sua mente, para a sua vida. Você que precisa curar os seus pensamentos, você que precisa curar seus sentimentos. O Pai sim vai permitir novas provações, porque Ele quer ver você crescer, Ele quer ver você atingir a estatura de varão perfeito, ou seja, aquela estatura, aquele nível que Ele deseja para você, porque Ele quer um guerreiro, uma guerreira. Ele não quer pessoas, servos mimados. Ele quer pessoas que estejam preparadas para a vitória. Sabia? Preparadas. Quantos artistas que crescem num lar, numa família totalmente abastada, mimados, totalmente cheios disso e daquilo, não dura, a vitória não dura um ano, porque não tem estrutura. O Senhor quer que você tenha estrutura, porque as vitórias serão grandes, as vitórias serão maravilhosas na sua vida. Você que quer que o Pai continue cuidando de você, você que quer que o Senhor continue te guiando, mesmo com tristeza, mesmo com sofrimentos, mesmo parecendo que Ele não está te poupando de nada. Você que quer isso, levante a
te levar, sim, a pastos verdejantes, que tem alimento e águas tranquilas, para que você possa descansar. Fala assim comigo: Senhor, nesse dia, eu declaro, eu aceito ser teu filho, aquele que tu se preocupa, que tu cuidas, que tu corrige. Nesse dia, eu abro meu coração, as partes do meu ser que só tu podes curar. Nesse dia, eu quero andar por um caminho plano, um caminho reto, que não aumente mais aquilo que está enfermo no meu corpo, na minha alma. Hoje eu recebo o teu tratamento. Deixa isso sair da sua boca com bastante verdade. Receba o tratamento do Senhor. Fala assim: eu recebo, Senhor, o teu tratamento em todas as áreas da minha vida. Mesmo que doa, mesmo que isso me produza alguma tristeza, eu quero estar no centro da sua vontade, para que eu possa alcançar, cumprir os teus sonhos. Em nome de Jesus, nesse dia, eu declaro: vou levar, sim, a cruz que tu queres que eu leve. Vou negar a mim mesmo e assim poder seguir ao Mestre, ao meu Pai verdadeiro. Em nome de Jesus, fora resistência, fora desânimo, eu recebo hoje a bênção, a força do meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és um Deus que cuida dos seus filhos. Cuida, Senhor, daqueles que tu os deste, os colocaste como filhos. Amém. Levante a mão. Vamos declarar uma semana de bênção. Vamos declarar uma semana nas mãos do Senhor. Amém? Eu não sei como você está saindo daqui, mas eu declaro que você sai nas mãos do Senhor. Talvez com muitas coisas para resolver na sua mente ainda, muitas coisas para resolver no seu caminho, mas que você saia em paz. Você que nos visitou hoje, que você possa voltar. Quinta-feira estamos aqui às 19 horas, domingo às 5 horas. Levante a mão, quero declarar essa bênção para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz até o seu lar, até o seu lugar de repouso nessa noite. Em nome de Jesus, que todas as dúvidas que cercam a sua mente não te acompanhem, mas que sejam destruídas em nome de Jesus, e que seja edificado hoje uma fé forte. Que você saia daqui sabendo que o Senhor vai fazer com que essa fé cresça e seja aperfeiçoada. Vá na bênção, igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos louvar ao Senhor com alegria.